Feliz sábado. Muito bem, bom dia. Eu quero sempre é um desafio pregar, e mais quando a gente não enxerga ninguém. É muito difícil, porque você perde a sensação das pessoas, você não enxerga a cara, você não sabe se eles estão absorvendo o que você está falando, se eles estão indo com você, ou se eles estão distraídos, olhando para outra coisa, no celular, ou fazendo outra coisa, e é bem difícil. Mas se eu quero orar, o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto bem complexo, muito complexo. E eu preciso de muita sabedoria, preciso de muita oração de vocês, e eu quero orar também para estar tranquilo, tá? Senhor e Pai, eu te peço a presença do Espírito Santo hoje, não vai ser em um local, hoje vai ser no coração de cada um dos que vai estar ouvindo ao vivo agora e dos que vão ouvir depois, quando pegarem um link de alguém que possa compartilhar, tentando ajudar, que teu Espírito Santo esteja com cada uma dessas pessoas e especialmente comigo, porque eu preciso que as tuas palavras sejam as que sejam ouvidas nessa manhã, entendidas da maneira correta, que teu Espírito Santo eh, nos coloquem no equilíbrio e na tua santa paz, no teu santo amor. Obrigado por estar com a gente, obrigado por estar com a gente, obrigado por estar com a gente, em nome de Jesus, amém. É muito difícil falar do que eu vou falar, porque quando você sofre, parece que não tem raciocínio lógico que nos faça entender por que a gente está sofrendo. A ideia constantemente é achar uma desculpa, é achar uma coerência naquele sofrimento. No mínimo, achar culpados. Eu estou sofrendo, muitas pessoas se colocam a culpa nos ombros, eu estou sofrendo porque eu fiz uma coisa errada, eu estou sofrendo e colocam a culpa no outro porque ele me faz sofrer, porque ela me faz sofrer, porque o governo me faz sofrer, porque a natureza me faz sofrer, porque Deus me faz sofrer. Muitas pessoas não entendem o sofrimento, muitas pessoas entendem o sofrimento, muitas pessoas fogem do sofrimento, muitas buscam sofrer. No consultório, para quem não me conhece, eu sou médico, eu fiz especialidade de psiquiatria na Argentina, eu sou argentino, e eu fiz aqui no Brasil a especialidade, a pós-graduação de medicina de família e comunidade. E eu tenho tido na minha frente, no consultório, muitos planteios com sofrimento. E a carinha dos pacientes olhando para mim e falando: me explica, doutor, por que está acontecendo isso comigo? A gente pega a Bíblia, tenta vasculhar, buscar, a ver, vamos, história de Jó. Esse homem sofreu, como ele sofreu. Então vamos ler Jó, o livro todo, e a gente vai entender. E muitas lições a gente tira do livro de Jó. Vamos para o sofrimento de Jesus, para os nossos pecados, e a gente vê ele sofrendo, e a gente enxerga ele sofrendo, e a gente fala, é isso mesmo, a gente tem que segurar forte, que vamos lá e vai dar certo. A gente vê o sofrimento da família de Lázaro quando ele faleceu, e eu não entender corretamente por que Jesus não tinha ido.
e o sofrimento de perder alguém. Essa semana eu perdi alguém muito querido. Vários de vocês perderam pessoas queridas. Esdras Gondim, um grande músico de pouca idade, foi levado pelo coronavírus, e a família de músicos que estamos perto dele, sofremos muito, muito. E sofremos até agora, porque foi faz 2 dias atrás. E agora? O que vai acontecer com a falta daqueles que a gente ama? Eu estava conversando com um grande amigo e pastor, um amigo de quase de sangue, o pastor Andrei Ostrovsky. É um pastor, um grande amigo que eu conheci na Universidade Adventista del Plata, na Argentina, na UAP. Veio esse final do ano, porque ele é casado com uma brasileira, ficou esperto igual que eu. E aí, a gente estava comentando do sofrimento e do que ele estava sentindo, do que ele estava passando, da realidade da igreja na Suíça, onde eles trabalham, e a realidade do que a gente está vivendo aqui. E ele falava para mim: Pablo, eu não consigo entender quando as pessoas acham que Deus usa a nossa vida como marionete. E esse assunto da predestinação e Deus causando sofrimento na gente e a gente não conseguindo lidar com ele. E a gente, na conversa, chegamos na conclusão dividida de que a gente sofre por vários fatores. A gente sofre primeiramente pela existência e a obra direta do pecado na existência desse planeta e de cada vida de cada ser humano. A gente sofre por obra direta do inimigo na nossa vida, quando ele ataca. E a gente vê isso refletido na história, escrito na história de Jó e na história de muitos de vocês, até na minha história. Quando eu tenho a oportunidade de ajudar algum pastor, conversar com algum pastor ou com algum familiar de pastor, isso se vê de maneira muito simples. Parece que quando o ser humano quer mais fazer a obra de Deus, mais o inimigo encrenca com ele, vai e tenta destruir, machucar, alterar, distorcer a visão das coisas e provocar que Deus seja alterado na sua vida. A gente sofre pelas nossas escolhas, a gente tem a oportunidade de ter o livre-arbítrio como uma grande ferramenta de vida, como uma oportunidade da justiça de Deus, onde a gente consegue escolher o que a gente vai fazer, decidir o caminho que a gente vai seguir. E nesse momento a gente pode escolher certo ou escolher errado. E as consequências, os frutos de escolher errado nos levam a sofrer. E aí eu entendo por que o desespero de Deus para falar: meu filho, minha filha, por favor, faça o que eu te falo. A gente entende, às vezes, Deus com o critério de um pai egoísta, autoritário, ruim com a nossa vida, e a gente não consegue enxergar Deus com amor na sua fala: não faz isso. E nos não de Deus, a gente enxerga sofrimento e egoísmo da parte dele, porque ele não me deixa fazer as coisas que eu quero, porque eu sei que eu vou ser feliz quando eu fizer o que eu quiser. Quem é pai sabe muito bem que o que eu estou falando muitas vezes é colocado na discussão quando a gente trabalha em algum assunto com algum filho, com alguma filha. Eu tenho 3.
Mikael tem 7 anos, Sandy tem 5, e a pequenininha tem 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8, por aí. Eu sempre perco as contas. Em julho ela faz 2 aninhos, então perto de 2 anos. E a gente ouviu muitas vezes, depois de colocar um limite, depois de corrigir alguma coisa, depois de falar não, você não me ama mais. E com cara de sofrimento mesmo. Você não me ama mais, eu não sou mais teu filho, eu não sou mais a tua filha, eu não gosto mais de você. E a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente parece criança. A gente faz a mesma coisa. Você não me ama mais. Eu não sou mais teu filho. Oh, quantos dízimos eu coloquei. Quantas ofertas. Quantos estudos bíblicos eu dou. Olha quantas igrejas eu coloquei. Eu fiz nascer. E você não me ama mais. Será? Será que porque a gente não tem o que a gente quer, do jeito que a gente quer, Deus não ama mais a gente? Tranquilo, se eu não tô com Covid. Só falta água. Será? Tem um texto da Bíblia que eu quero que a gente enxergue, que é a última coisa pela qual a gente sofre. E está no livro de Romanos, capítulo 8, dos versos. Eu ia ler do verso 12 ao 17, mas vou ler um pouquinho antes, do verso 9. Vamos fazer assim. Capítulo 8 de Romanos, verso 9 ao verso 17. Quem já tem, eu vou esperar um pouquinho, aí vocês buscam. Quem não tiver Bíblia, pega celular, pega tablet, o que tiver, mas levantem, busquem a Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8, verso 9 a 17. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nesses 2 primeiros versos, a gente entende uma coisa muito simples. Para ter vida e justiça, a gente precisa ter o Espírito Santo dentro de nós. Qualquer ser humano que não tiver o trabalho do Espírito Santo dentro dele, não tem opção de vida. Podemos estar vivos no corpo, mas a vida que vem de Deus não é uma realidade para ninguém que não queira ter o Espírito Santo dentro dele. Verso 11: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vida somente no Espírito Santo. Vida somente em Cristo, vida somente em Deus, vida prometida, assim como Deus ressuscitou Cristo dos mortos, Ele também pode vivificar a nossa vida. Conversava com algumas pessoas e falava, com esse corpício, a gente vai até Cristo voltar. E é ruim, eu sei. Dói as costas, a gastrite,
o diabetes, ficamos doentes de uma outra coisa, pegamos Covid, não pegamos, depressão, ansiedade, angústia, pânico. O nosso corpo não aguenta. Faz 6.000 anos de pecado, eu sempre falo a mesma coisa. É um conceito que a gente tem que entender. Faz 6.000 anos de pecado que essa terra está destruindo o ser humano e cada vez a gente se degrada mais. Não estamos bem para resistir o pecado. Não estamos bem para resistir à miséria. Não estamos bem para resistir o sofrimento. Não estamos bem para resistir à angústia. Não estamos bem para resistir à separação. Não estamos bem para resistir o que a morte está levando das nossas mãos como se fosse areia que vai caindo. Agora há pouco, um outro amigo músico perdeu o irmão, também por Covid, e escreveu agora no grupo do Selo Ventania, que eu faço parte, uma grande família. É absurdamente incrível pertencer a esse selo musical. Vocês não têm noção. Se todos vocês pudessem participar, seria uma alegria, porque é como se fosse uma família, todo mundo orando por todo mundo curtindo o que vai na frente do outro. Imagine, eu falo para eles, parece como se fosse o céu na terra. Estamos todos indo para o mesmo local, todo mundo ajudando o outro. O pessoal do Vocal Livre, que perdeu o Esdras, foi ajudar a Lenice, que é a esposa, e eu vi eles chegando com comida. Ninguém ficava perto pelo Covid, mas eles chegavam com comida e deixavam na porta do apartamento enquanto a gente conversava. Eu tentando ajudar de algum jeito e eles trazendo coisas para ela, para se sentir bem. Cara, isso é o céu. Isso é o céu na terra. Eu falava para ela, eu sei que você não consegue enxergar, mas isso é Deus. Deus é isso aqui. Deus é o amor transmitido nos seres humanos. Sem Deus, o amor não existe, porque só Deus é amor. E Deus está com a gente no meio do nosso sofrimento. E o que traz vida é o Espírito Santo trabalhando no coração de cada um de vocês. Verso 11. Assim, pois, irmãos. Vocês viram como essa sensação de família, irmãos. Somos devedores. Não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não. É porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificadores os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui aparece uma outra coisa fantástica. No meio do teu sofrimento, no meio da tua desgraça, no meio da bagunça da tua vida, você tem que entender que você tem a possibilidade de ser filho do Rei do Universo. Você tem que entender que você tem a possibilidade concreta, real, de ser filha do Deus do Universo, do único que existe. Conversava com uma pessoa que era publicista e me falava da desgraça que ela estava vivendo no trabalho por um chefe ruim. E aí eu perguntei para ela se o encarregado do governo desse país, agora o presidente Bolsonaro, ligasse para você para falar que ele quer que você trabalhe do lado dele na imprensa dele, você falaria sim ou não? Fora, sem
conceito político Existe. associado. Você falaria sim ou não? A menina olhou para mim e disse, claro, é o presidente que está me chamando. É trabalhar na presidência. Seria uma grande oportunidade. Independentemente da crença política, seria sim uma grande oportunidade. E quando o rei do universo te chama para fazer alguma coisa, quantos não ele recebe? E quando o rei do universo te pede para fazer um trabalho, quantos não ele recebe? E quando o Deus do universo te fala para você esperar um pouco mais, quantos não ele recebe? E quando o Deus do universo te fala agora não, quantos não, quanta raiva ele recebe de volta? Pois todos, verso 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? Porque não recebesteis o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Imaginem, o próprio Espírito de Deus fala para o nosso coração, fala na nossa mente e fala, menino, você é filho de Deus. Menina, você é filha de Deus. Entende isso muito bem. Entende isso muito bem. Não erra. Não acha que você está sendo desprezado, não acha que você está sendo abandonado, não acha que você está na beira da morte, porque você não consegue enxergar Deus na tua vida. Porque as coisas não estão acontecendo do teu jeito. Não acha que Deus não está, você é filho de Deus. Eu estou te falando. Eu sou o Espírito de Deus. Eu estou te garantindo isso. Acredita, você é filha de Deus. E eu amo a conclusão de Paulo. Ora, se somos filhos de Deus, se o que o Espírito Santo falou é verdade, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E agora parece que tudo vai para o lado que a gente não queria. E aparece a quarta opção do nosso sofrimento. Se com ele sofremos, como assim? Como assim? Vamos lá. Salmo 23. Quem tiver a Bíblia. Ah, mas eu já conheço esse salmo. É muito conhecido. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Volta para Romanos, você está de brincadeira. Verso 17, fala se com ele sofremos. Ah, não. Olha aqui, olha o Salmo 23. O que está falando? Nada me faltará. Ele me faz repousar. Repousar e ficar contente, feliz, tranquilinho. Em aonde? Deixa eu ver aqui, ó. Tô lendo a Bíblia que fala aqui. Em pastos verdejantes. Lá, leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera-me a alma.
Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Está vendo? O Paulo errou. Paulo, em Romanos, não falou, escreveu errado. Isso aqui é um sinal de que o ser humano escreveu a Bíblia. Ó, está falando aqui, se com ele sofremos. Espera aí, então, Davi também errou. Porque ele coloca no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Se com ele sofremos, vale da sombra e da morte. Como assim? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí, volto para o verso 8, para o verso 17 de Romanos 8. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Uma pessoa me perguntou, por que é tão difícil convencer as pessoas de que não é falta de fé o que eu estou passando? As pessoas olham para mim e falam, vá, levanta, isso aí tem que orar, você não está orando, você não está lendo a Bíblia, você não está confiando em Deus, isso aí, falta de fé. E a pessoa que está sofrendo olha para mim e fala, Doutor Pablo, eu não entendo como eles podem falar desse jeito comigo, eu estou no desespero, e ainda colocam mais culpa em mim. Eles ainda colocam mais culpa em mim, e eu acho que eu estou no fundo do buraco, e caindo uma pedra em cima de mim. Aí não tem como me erguer. Vou levantar como? De que jeito? A gente sofre. A gente sofre por ser filho de Deus num mundo de pecado. A gente sofre porque, por ser filhos de Deus, o inimigo ataca mais forte. A gente sofre por ser filhos de Deus, Deus corrige mais forte. Porque se eu, pai humano, ruim, entendo que eu preciso corrigir coisas que eu sei que vai dar errado mais na frente se eu não corrigir agora, e eu tranco meu filho para ele corrigir aquilo, entender aquilo. Se eu deixo passar, é criança, é isso mesmo. Deixa qualquer ser humano fazer o que ele quer constantemente, você vai ver o fruto rapidamente. E o fruto não vai ser legal. Porque quando o egoísmo comanda, não tem obediência. Não tem obediência. Eu preciso entender, ora, se somos filhos, isso é maravilhoso, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. A gente vai receber tudo que Deus tem. E a gente vai receber isso juntamente com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Fantástico! Isso é absurdo! Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Não espera nada diferente, mas espera a glória de Deus. Não espera nada a menos, mas espera a glória de Deus. E eu te falo, você não tem noção o que a glória de Deus representa. Ellen White falava, na sua primeira visão, que
Todos iam maravilhados, passando, observando o céu e não entendendo. E falando, gente, olha isso aqui. Olha o que a gente tem. Isso é só uma coisa física. O mais incrível do céu vai ser a presença de Deus. Eu estava conversando com os amigos. O mais incrível que a gente vai achar no céu não é os familiares que a gente perdeu. Não é poder conversar com Ruth, com Paulo, com Davi, com Daniel, com Maria, a mãe de Deus. O céu não vai entregar como mais incrível só aquilo. O mais incrível não vai ser poder passar a mão num leão sem ter que estar drogado como no zoológico para a pessoa poder ficar perto para não ser comido pelo bichinho. O mais incrível não vai ser ter asinhas e sair voando. O mais incrível não vai ser viajar 7 dias numa nuvem até chegar no céu. O mais incrível não vai ser ver essas portas de pérola enormes se abrindo para receber a entrada dos salvos. O mais incrível não vai ser nada disso. O mais incrível vai ser a impossibilidade do erro. Nunca mais, nada mais vai dar errado. Por quê? Porque Deus vai governar. E a gente vai governar com eles. Com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Nunca mais vai ter pecado. Nunca mais vai ter a opção do sofrimento. Nunca mais. E isso é muito importante. O resto é um plus. As flores que não murcham. Poder cantar em muitas notas agudas e graves, sem precisar esquentar a voz ou sem medo de perder ela. Poder voar para outros planetas e conversar com outras pessoas de outros mundos. E testemunhar, testificar do que foi ser herdeiros de Deus, do que representou ter o Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando, nos erguendo cada vez que a gente cai, nos transformando. A gente precisa a transformação da nossa mente, que é só lograda pelo Espírito Santo antes de Cristo vir. O nosso corpo vai ser transformado quando Cristo voltar. Mas a nossa mente, ela precisa ser transformada antes. A gente precisa entender que a nossa decisão é absurdamente importante no dia a dia. E eu quero decidir que o Espírito Santo me dê vida. Além do sofrimento. Tanto faz. Porque o sofrimento com o Espírito Santo dentro de mim vai me fortalecer. Porque o sofrimento com o Espírito Santo dentro de mim vai me preparar. Porque o Espírito Santo dentro de mim e em meio ao sofrimento vai me ajudar a ser mais empático com as pessoas. Porque no sofrimento, com o Espírito Santo dentro de mim, o meu coração não vai ficar frio. Porque eu vou conseguir entender, aprender e corrigir e ir para o céu. Porque com o Espírito Santo dentro de mim, por mais que eu esteja sofrendo nesse mundo desgraçado, ainda existe graça. Ainda existe graça. Ainda existe a possibilidade de ser salvos. E é para isso que eu vou me preparar. Independentemente do sofrimento. Então, tanto faz se estou na grama gostosa, na água cristalina, na senda que conforta minha alma por da justiça de Deus, ou estou no vale da sombra da morte, tanto faz. Por quê? Porque tu estás comigo. E então eu vou entender que essa grama gostosa não é o objetivo da minha vida. Eu vou entender que o vale da sombra da morte não vai me matar.
E mesmo eu perdendo familiares, e mesmo eu perdendo filhos, e mesmo eu perdendo amigos, e mesmo eu perdendo esposos, e mesmo eu perdendo amigos, e mesmo eu perdendo conhecidos, e mesmo eu perdendo qualquer coisa dessa terra, somos co-herdeiros com Cristo, de Deus, não de qualquer um. Brigamos por coisas ínfimas. Ai, a minha mãe tem um terreno, eu vou ver como eu consigo fazer as coisas para que a minha irmã não fique com esse terreno. Então eu vou ficar com esse terreno. Para quê? Para quê? Que esse terreno vai te dar além de briga familiar? Ah, eu vou vender, vou juntar 115 mil reais, doutor Pablo. E aí você vai gastar em 3, 2, 1, fugiu da tua mão. Mas a mágoa com a tua irmã, o desastre familiar que vai acontecer, isso não vai fugir da tua mão. Não cutuquemos a onça com vara curta. Se a gente não quer sofrer, façamos as coisas para não sofrer. Ah, mas não adianta. Não adianta. Porque se eu estou com Deus, eu vou sofrer. Se eu estou sem Deus, eu vou sofrer. Então é tudo a mesma desgraça. Então vamos lá, eu sofrer mesmo. Eu vou fazer o que eu quero. Do jeito que eu quero. Não! Não, isso é idiota. Não faz isso. Isso é ignorância. Porque o sofrimento como herdeiro de Deus é assim. É um tempinho muito curto para ter uma eternidade sem sofrimento. O sofrimento sem Deus é assim. É um tempinho muito curto também. Só que depois disso não tem mais nada. Então você vai sofrer um tempo curto à toa. No mínimo, sofre do lado bom para ir para a eternidade. Lá não vai ter mais sofrimento. E você vai ser glorificado. Não quero. Tá bom? Quero sim, mas não tenho força. Tranquila. O que você precisa é pedir pelo Espírito Santo. Ele vai te vivificar. Não sei como fazer isso. Só pede. Ele vai entrar. Ele está na porta e chama. Se alguém ouve a voz dele chamando e abre a porta, ele vai entrar e vai morar com você e vai te vivificar. Eu estou tentado a cantar uma música, só que eu não sei se a minha voz vai aguentar o tranco. O que eu faço, pastor? Você vai ter que orar muito por mim. Peraí, vamos fazer duas coisas. Quando eu coloco um playback, ok, então vamos fazer assim, vai a capela mesmo. Só deixa eu pegar o tom. Hum, essa vai estar difícil, mas vamos lá. Vocês conseguem me ver ainda porque eu troquei aqui a tela. Se perdeu a imagem, vocês me falam, tá? Vamos lá.
Será que a ti irei, oh Deus? Será que na angústia te irei? Será que eu te verei, oh Deus? Será que na alegria te verei? Oh Deus, será? Oh Deus, será? O mundo está quebrantado em mil pedaços. Maldade reina e o medo não tem fim. Não há justiça para aqueles que a procuram. Não há lugar que esteja em paz. O inimigo está desesperado, buscando vidas para destruir. Pois vê que a glória da tua vinda se aproxima. E sabe bem que eu, seu fim, será que escutarei tua voz? Será que eu direi sim, eis-me aqui? Será que o teu caminho seguirei? Será que em tuas pegadas andarei? Oh Deus, será? Oh Deus, será? A Bíblia ensina que só há um caminho para terminar com um final feliz. Fazer de Cristo a nossa vida, nossa glória, e amar os outros como a mim. Será que aprenderei a obedecer? Será que nunca mais irei falhar? Será que os meus pecados deixarei? Será que entre os salvos estarei? Oh Deus, será? Oh Deus, será? Farás somente permanece em mim, e assim meu plano na tua vida eu vou cumprir. Me busca com fervor e então verás que eu só penso em ver você feliz, sem duvidar. Confia em mim. Confia em mim. Amém. Vamos orar? Amém.
Senhor e Pai, obrigado pela Tua presença. Que Teu Espírito Santo nos vivifique e que o sofrimento seja por estar com você, seja estando com você, seja entendendo que vai ser utilizado por Ti para o nosso bem. Eu sei que Tu és o Deus dos milagres, que você pode fazer, Senhor, qualquer coisa transformar numa bênção. Amém. Até a morte. Amém. E nessa confiança e com essa fé, decido acreditar que vai dar certo. Amém. E vai ser muito mais do que eu alguma vez consegui imaginar. Amém. Te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bom, Dr. Pablo. Muito obrigado. Belíssima mensagem. O senhor estava falando aqui, eu estava acompanhando as reações aqui no chat do YouTube. Os nossos irmãos, os nossos participantes aqui estão felizes, agradecendo a Deus pela mensagem. Muito obrigado, viu, Dr. Pablo, pelo convite que foi aceito, pela belíssima mensagem. Essa mensagem vai ficar gravada aí no canal. Nós vamos poder assistir novamente. Deus te usou, doutor. Eu acredito que essa é a mensagem que ele queria que nós ouvíssemos neste momento, na manhã desse sábado. Não tenho dúvidas que Deus te usou nesta manhã. Muitíssimo obrigado, viu? Que Deus te abençoe, seu trabalho, né, como médico, mas acima de tudo seu ministério, né? Porque isso é um ministério. Abençoe sua família, a todos, seus amigos também, e que muito em breve essa esperança se cumpra, né? E nós estejamos num lugar onde haverá a impossibilidade do erro. Nós almejamos por isso. Um grande abraço, um grande abraço. Muito bem, meus irmãos queridos, chegamos ao fim do culto desta manhã. Foi uma alegria estarmos juntos até agora, desde as 15 para as 8, com a nossa escola sabatina, com os nossos jovens hoje. Depois esta belíssima mensagem pregada aqui pelo Dr. Pablo. E agora eu convido você a acompanhar também o culto que vai ser transmitido ali pelo UNASP de Hortolândia, né, aqui o IASP, com a mensagem do pastor Péricles, o dia do jovem adventista. Então você está convidado, você está convidada para participar também. É só entrar aí no canal do UNASP. Para os irmãos aqui do São Sebastião, eu vou compartilhar o link daqui a pouquinho aí na linha de transmissão, tá bom? Hoje à tarde nós temos mais uma live especial às 4h30, Escola de Paz, então você não pode perder. E amanhã à noite, às 7 da noite, a continuidade da nossa série Esperança Além da Crise. Avancemos, queridos, porque Jesus tem pressa. Que Deus abençoe você. Um feliz e abençoado sábado. Santas mãos quero entregar, que nossa luz em